Fala galera, tudo bem? Aqui é Adriano de Menezes, criador da página Que Firme Alicerce, e esse é o nosso canal Que Firme Alicerce também. Sejam bem-vindos ao nosso canal, e para quem ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui embaixo, tá bom? Dá o seu joinha e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização, tá certo? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a nossa Conferência Geral, que é um dos maiores eventos que a gente tem dentro do ano para a igreja inteira. É um evento maravilhoso, então vem comigo, vai ser bem bacana. Então eu separei algumas citações aqui de alguns destaques da conferência que eu vou ler para vocês e a gente vai discutir juntos, tá certo? A primeira citação da sessão de sábado é do elder Dele J. Rayland, que diz o seguinte: não atirar pedras é o primeiro passo para tratar o próximo com compaixão. Então o elder Dele J. Rayland está se referindo aqui à experiência da mulher adúltera, quando ela foi apedrejada. E o Senhor apareceu e interviu para que ela não fosse apedrejada. Então, a primeira forma da gente demonstrar compaixão pelo próximo é guardando as nossas pedras conosco e não atirando nas pessoas. Outra citação legal aqui é a do elder Neil L. Anderson, que diz o seguinte: pode haver felicidade na jornada da mortalidade, mesmo que nenhuma de nossas esperanças justas se concretize. Ele está falando sobre casais que não podem ter filhos. Esse discurso do elder Anderson foi muito legal. Ele falou sobre a jornada dos filhos de Deus na terra, desde o nascimento, a santidade da vida. Ele abordou a questão do aborto, ele abordou a questão da adoção. Então foi muito legal esse discurso do elder Anderson. Ele fala que até mesmo os casais sem filhos, eles podem ser felizes na mortalidade sem problema nenhum. Me chamou muita atenção essa parte. E você, o que você achou? Diz pra mim aqui nos comentários, tá bom? Do discurso do elder Anderson, foi bem impactante. Outra citação que eu trouxe para vocês é outra citação do Dele J. Rayland, que ele diz o seguinte: em vez de vocês se tornarem amargos, permitam que ele os ajudem a se tornarem melhores, falando de Jesus Cristo. Então, em vez de a gente deixar que a amargura tome conta de nós, a gente pode deixar que Cristo modifique a nossa vida. Muitas vezes a gente se torna amargo pelas circunstâncias das coisas que ocorrem na nossa vida. E isso faz com que a gente mude e nos tornemos pessoas piores. Mas na verdade a gente não precisa ser amargo, não temos essa necessidade. O Salvador nos fez para que nós tenhamos alegria, como diz o livro de Mórmon. Outra citação legal que eu trouxe para vocês aqui é da irmã Joy D. Jones, que fala: o pior erro é errar com respeito à eternidade. Essa citação dela é bem interessante. Os piores erros que a gente pode cometer, como ela disse, são referentes aos assuntos pertinentes à eternidade, como por exemplo a criação dos filhos, a forma como nós tratamos o nosso cônjuge. Então, se nós falharmos nessas questões que envolvem a eternidade, o selamento familiar, por exemplo, o selamento de casal, a gente vai ter problemas para a eternidade também. Então, muito interessante essa citação da irmã Jones. Então, outra citação bem legal é a citação do elder Gary Stevenson, que diz o seguinte: o Senhor espera que ensinemos que a inclusão é algo positivo que leva à união e que a exclusão divide as pessoas. Então você pode achar aí que essa palavra, a inclusão, está na moda agora, que todo mundo fala de inclusão, que é um assunto que está na boca de todo mundo, mas na verdade a inclusão, ela é algo que o Salvador sempre fez. Ele sempre incluía as pessoas em vez de excluí-las. Ele ensinou a mulher samaritana junto ao poço, ele ensinou sobre a parábola do bom samaritano. Eram pessoas que pertenciam a outras nações que não eram judias. Então o Salvador estava sempre incluindo pessoas. Muitas vezes ele foi censurado por comer com publicanos e pecadores, e de fato ele era amigo da mulher adúltera, ele era amigo das pessoas excluídas em geral, dos leprosos que ele curou. Então o Salvador estava sempre incluindo pessoas, e é sobre isso que o elder Gary Stevenson está falando, que a inclusão não é só uma palavra da moda, mas realmente faz parte do Evangelho. O Salvador, ele é inclusivo. O elder Dieter F. Uchtdorf diz: graças a Jesus Cristo, nossas falhas não precisam nos definir, elas podem nos refinar. Então esse discurso do elder Uchtdorf, que foi o primeiro discurso da Conferência Geral, logo depois da mensagem de boas-vindas do profeta, foi um discurso muito bonito, que ele falou sobre a história dele quando ele era criança na Segunda Guerra Mundial, comparando com a situação que a gente está vivendo atualmente por conta do novo coronavírus. Então foi muito legal o discurso do elder Uchtdorf, e ele fala aí que as nossas falhas não precisam nos definir, mas podem nos refinar. Ele está dando uma nova luz sobre as nossas falhas,
dizendo que as nossas falhas não precisam ser algo que define a pessoa que nós somos, né? Os erros que a gente cometeu lá atrás não precisa ser algo que vai determinar quem a gente é, mas elas podem nos refinar, podem nos tornar melhores. Essa palavra refinar é muito interessante. Eu lembro imediatamente do refinamento do ouro, né? Quando o ouro precisa ser refinado, ele precisa ser elevado a altas temperaturas para poder ser separado das impurezas. A mesma coisa acontece conosco, né? Quando nós somos provados, testados, nós nos refinamos. As nossas falhas fazem isso conosco também. Outra citação legal aqui, outro destaque da conferência que eu trouxe para vocês, para a gente concluir essa primeira parte do vídeo, que são duas partes. Essa é a primeira parte da sessão de sábado, tá bom? E a gente vai ter também a parte da sessão de domingo, que é um pouco menor. É a mensagem do profeta Russell M. Nelson. Ele diz o seguinte: o lar é o melhor lugar para se cultivar um testemunho, né? Então, o presidente Russell M. Nelson, desde que ele foi chamado, ele tem enfatizado bastante a importância do lar, né? Do que o lar deve significar dentro do Evangelho na nossa vida, né? A importância do lar ser um laboratório espiritual de ensinamento, de testemunho, né? E ele fala mais uma vez aqui que o lar é o melhor lugar para a gente fortalecer o nosso testemunho. Por mais que você seja sozinho na igreja, ou que você seja só você e sua esposa, ou só você e seu filho, todos vocês são uma família, né? A configuração de família nuclear, que a gente está acostumado a pensar como pai, mãe e os filhos, não é a única definição de família para a igreja. A igreja define como família até mesmo uma pessoa que mora sozinha, né? Que é só ela membro da igreja, então, ou que ela mora sozinha com o pai, com a mãe. A igreja determina cada uma dessas como família, né? Para ser uma família você não precisa ter um pai, ter uma mãe, ter filhos, né? Não precisa. Para a definição de igreja, da igreja para a família é essa. Existem muitos tipos de família hoje na igreja e, como a gente viu anteriormente, a gente precisa ser o mais inclusivo possível, né? E o nosso profeta fala que o melhor lugar para a gente fortalecer o nosso testemunho é por meio da família. E aí, o que vocês acharam dessa primeira parte? Que citação vocês gostaram mais? O que chamou a atenção de vocês na conferência? Comenta aqui embaixo para mim, para ver o que vocês gostaram. Eu quero saber o que a conferência de abril mudou em vocês, né? O que chamou a atenção de vocês, o que o Espírito sussurrou para você. Fala aqui embaixo para mim, eu vou ler todos os comentários, vou responder, tá certo? Eu quero ver a participação de vocês. A conferência é algo maravilhoso que serve para determinar o rumo da nossa vida nos próximos 6 meses. Vocês gostaram dessa parte? Querem mais vídeos assim? Me falem aqui nos comentários que a gente vai produzir mais coisas a esse respeito, tá bom? E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, não esquece de dar o seu joinha, ativar o sininho das notificações, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.